Uma das coisas que você falou, que a gente estava conversando aqui também, era sobre a presença nas redes sociais, na internet, né, de uma forma geral, que é um ambiente que é, de certa forma, dominado pelo candidato Pablo Marçal. Mas que você estava falando aí que, putz, estamos ali, né? Eu não sei como é que tá exatamente vocês, mas como é que foi sacar? Vamos lá. Quando é que teve que sacar como é que precisamos aprender a usar isso aqui de maneira eficiente? Por que eu te pergunto isso, Tabata? Porque assim, eu acho que foi, tu me corrija se eu estiver errado, eu acho que parte da tua campanha é aquela ação que derruba as redes do Pablo Marçal, né? Puta, tu só ajudou ele ali, cara. Eu discordo. É mesmo? Então me diz Muito. por que tu discorda. Primeira, por duas razões. Uma técnica e uma que é a que importa. Tá. A técnica é, imagina que você tem um candidato que contrata 10 mil panfleteiros e não declara isso. Imagina que esse candidato é acusado de ser ligado ao crime organizado e a gente tem notícias dizendo que o crime organizado está financiando eleições no Brasil. E com dinheiro vivo. A matéria que eu vi era, tipo, que o PCC colocou 8 bi nas eleições municipais e era 100 milhões de dinheiro vivo. Isso é um fato, tá? Um outro fato é que, aí eu vou falar agora do Pablo Marçal, tem muita notícia, decisão da justiça, etc., de que ele tá remunerando as pessoas com dinheiro vivo para fazerem cortes falando bem dele e mal dos adversários. Qual que é o que eu coloco? Se ele tivesse pagando um panfleteiro com dinheiro vivo, com a acusação de que o dinheiro vivo tá vindo do crime organizado e ele não declarasse, ele teria a candidatura cassada. Por que é diferente se ele faz na rede social? O que foi a adesão da justiça? A gente entrou com uma ação falando, esse maluco tá colocando dinheiro que ele não tá declarando, isso é caixa 2. Isso distorce o jogo da eleição. Eu tenho muito menos dinheiro e meu dinheiro é 100% declarado. Por que ele pode e os outros não podem? E aí a justiça diz, a gente não sabe ainda se ele pode ou não ser candidato, porque a justiça brasileira não sabe lidar com rede social. Fato, não tá preparada para esse tempo de hoje em dia. Concordo. Mas eles falam, dado que tem aqui muita evidência de que ele tá pagando as pessoas sem declarar para turbinar a rede social dele, ele vai ficar durante a eleição sem poder usar esse instrumento. Não é sobre o que ele fala. Ele fala muita merda o dia todo. Mas em nenhum momento a decisão fala das merdas que ele fala. Não é sobre o conteúdo. Eu entendo. Mas assim. Quer dizer, essa rede foi turbinada com financiamento ilegal. Abra outras redes sociais e faça o seu trabalho honesto. Como o Pablo Marçal não sabe ser honesto, o cara com 18 anos dava golpe em idoso. E foi preso por conta disso. Ele não consegue, por isso que a gente entrou com uma nova ação. Então, não foi uma adesão minha. Eu acho que ele não deveria nem ser candidato. Então, acho que foi brando. Aí muita gente fala, tá, caiu pra cima. Caiu um caralho. A única coisa que subiu foi a rejeição dele. Por minha causa. Eu fui a única que teve coragem de ir pra cima do Marçal. Lá atrás, Nunes e Boulos quietinhos, pianinhos, sossegadinhos. Eu fui a única que foi pra cima pra falar. Esse cara já foi condenado, esse cara já foi preso, esse cara é ligado a muita gente que é do crime organizado. Por que o Nunes e o Boulos não se mexeram? Porque o Boulos perde pra todo mundo no segundo turno. Eu sou a única que ganha de todo mundo no segundo turno. Então o Boulos tinha esperança que se fosse contra o Pablo, ele poderia ganhar, porque do Nunes e de mim ele perde. E por que o Nunes não falou nada? Porque o Nunes tinha esperança que o Pablo Marçal não pudesse ser candidato e fosse apoiar ele. Eu acho que eles estavam gostando do que você estava falando, na verdade. Não estavam, porque para a estratégia eleitoral, o Nunes, ele queria que o Marçal ficasse grandão e apoiasse ele. O Boulos queria que o Pablo Marçal fosse para o segundo turno. Porque é a única chance que o Boulos tem. Então, por uma estratégia eleitoral, eles decidiram não enfrentar um cara que é muito perigoso para São Paulo. E eu, foda-se, não sei se é bom pra mim ou não, mas vou pra cima. O que aconteceu depois dessas semanas? A única coisa que disparou foi a rejeição do Pablo Marçal. As pessoas não sabiam quem era Pablo Marçal. Elas achavam que ele era um coach, somente. Hoje as pessoas sabem que é um cara condenado, que já foi preso, que entregou os comparsa, que tem processo por homicídio, por lavagem de dinheiro. Como é que tu dá pra ele? Ele é o cara mais rejeitado hoje dessa eleição. Olha, eu pelo que eu vi, as pesquisas que eu vi, esses números aí, de fato, é realmente o mais rejeitado da eleição, mas não é sobre isso, não. Eu sinto, como um cara que tá, assim, tô olhando a internet, o que eu sinto de internet você entende bastante. Então, o que eu sinto é que, putz, parece que... tudo isso que você falou e faz sentido, mas a narrativa da censura é muito forte, malandro. E tu deu isso pra ele. É aí que eu discordo. Primeiro, de novo, não é pouca coisa o tanto que ele é rejeitado entre mulheres da periferia. E foi isso que eu dei a ele.
Eu dei ao povo de São Paulo o direito de saber quem é Pablo Marçal. O que as pessoas vão fazer com isso é decisão das pessoas. Mas eu fui a pessoa que, com coragem, colocando a vida em risco, falando de nomes que eu não deveria ter falado, eu fui mostrar quem era Pablo Marçal. E aí tem uma leitura que você entende mais de internet do que eu, Igor, mas eu queria só trocar essa visão de que o Pablo Marçal tem a rede social que ele tem porque ele é talentoso. Não é o rostinho harmonizado dele, não é o carisma dele, não é a loucura dele. Pablo Marçal coloca muito dinheiro na rede social. Pablo Marçal fez milhares de impulsionamentos na Meta que ele não declarou. A gente tem uma ação mostrando que Pablo Marçal continua pagando as pessoas com dinheiro vivo para divulgarem os vídeos, falando bem dele e falando mal dos adversários. Porque fica um pouco dessa mística de Pablo Marçal domina o debate. Não é. Ele tem instrumentos que a gente não tem. Ele não segue as regras do jogo. Ele tá nadando nesse mar da internet com armas que os outros não estão. Então, assim, qual que é a reação? É porque o cara tem muito dinheiro na rede social e consegue impor a narrativa dele. Você vai ficar paralisado? Mas o Brasil só se fode com essa impunidade toda. A gente precisa de gente corajosa, que se levante, que denuncie. O judiciário tá pronto para lidar com isso? Não tá. Não tá, não tá, não tá, não tá. Para essa eleição, não tá. Eu tô todo dia recebendo imagem pornográfica feita com IA minha. Eu vi isso, eu vi todo umas notícias dia sobre isso. E a justiça não faz nada. Não faz nada. Deixa as imagens circularem, não toma nenhuma decisão. O judiciário não está pronto para lidar com rede social, nem com internet, nem com IA, nem com robô, nem com nada. Agora, ficar calada... Quando eu fui candidata, 6, 7 anos atrás, minha mãe falou, você é bocuda do jeito que é, não sobrevive um dia. Graças ao bom Deus, estou inteirinha sobrevivendo. Eu não vou ficar calada. Sabe por quê? Ser prefeita de São Paulo não é um docinho de coco. Não é mesmo. Eu vou ter que enfrentar a máfia.